O que você acha do Kaique na Classic? Pô, o Kaique, primeiramente, gosto muito dele. Ele é um cara firmeza demais. A gente treina junto às vezes. Eu gosto muito dele. Em muitos aspectos eu me vejo parecido com ele, assim, de ser introvertido. Ele é um cara mais quietinho na dele. Tipo, e a gente tem similaridades, mas enfim, eu vou falar da parte profissional dele como atleta. Eu já vi o físico dele de perto. Sim, eu já conheço ele já há um tempo, desde a da época que eu entrei na Max, que eu tive quando ele era mens. E assim, vi uma mudança muito boa nele. Ele tá com realmente um físico de Classic. Ele não tem nada ali perdendo pra um Classic. Também acho. A fronte dele é incrível. Tipo assim, peito, ombro, braço, as quadríceps, o abdômen dele é bem marcado, a gente sabe disso porque ele é mens. E cintura bem fina, né? Não é tão fina que nem do Ramon, por exemplo. Não é. Já é um pouquinho mais, porque já é um pouquinho maior, mas ele tem uma peitoral bom, entendeu? Ele tem um peitoral cheio. Ele tem então as isso é legal. pernas muito boas, E os né? quadríceps Então faz dele um saem X bem. legal. Isso. E a perna dele é boa de frente e de lado, assim. O quadríceps dele sai bastante. E ele tem um posterior também, bem legal. Então, assim, se a gente for pensar, as pernas dele não deixa perder pra nada pra algum tipo de Classic. Aí a gente vai falar de superior. Na frente ele é muito bom. E aí a gente tem aquele mistério que ele tá deixando, que é as costas. Que ele nunca saca as costas. Então, assim, gosto muito do Kaique. Mas, assim, tô sendo frio aqui. Sim. Como se fosse um comentarista, digamos assim. Aham. Olhando pra quando ele era mens, ele já tinha aquele físico incrível. E ele não conseguia ganhar de outros caras, sempre foi por causa das costas. Porque eu nunca vi ele perder pra alguém de frente. Tipo, muito difícil. E mens não tem pose de lado, né? No caso. Só meio virado assim, mas não é uma pose totalmente lateral. Isso foi o que impediu, digamos assim, para ele ter tirado um Olímpia da mens. Então, assim, se a gente for levar em consideração a Classic, ela exige mais costas ainda do que o mens, na minha opinião. Sim. Porque o mens ele tem que ter posterior de ombro largo, e o trapézio bom, e às vezes a parte de baixo deles não são tão boas assim, mas já faz aquele V. O que? A gente procura o V-shape no mens physique. Já o Classic ele já vai ter que ser um pouco diferente. Então, já exige aquela parte de baixo das costas, eles já olham muito isso. Então, pode ser que ele tenha um pouco de dificuldade em relação a isso, mas tem que ver o shape dele do lado dos caras. Mas você acha que não acha que por ele ter aumentado já uma quantidade de peso bom, as costas dele não devem ter melhorado? Melhorou, mas... Acho que é por isso que ele tá escondendo. Não, eu também conheço. Deve ter melhorado, os caras falaram, mano, os caras estão achando que minhas costas tá ruim, na hora que eu sacar... Não, bem ele tá. Não, tipo assim, bem ele tá. O problema é a galera cria uma expectativa que depois vão cobrar ele, entende? Sim. Ele nunca falou... Eu vou ser campeão do Olímpia, eu vou estrear e vou ganhar. Ele é muito gente boa, humilde. Eu gosto demais do Kaique. Então, assim, mas eu sei que o público coloca pressão. Não, Kaique vai ser Mr. Olímpia, Kaique vai ser Mr. Olímpia. Aí se ele não for, os caras, Kaique não presta. E os caras são assim, eles te pegam, você tá hypado, ele. Aí não deu certo, não, ele é um lixo. Tipo, a galera é muito assim, mano. Então, é uma maré, né? Você não pode se deixar levar. Mas, na minha opinião, o Kaique vai estar muito bem, ele tem potencial para esse ano mesmo, ele tá ali no palco do Olímpia, e quem sabe eu vou estar torcendo muito para ele estar entre os top 5. Só que ele vai ter umas pedreiras para pegar, não vai ser tão fácil. Sim. A gente vai ter uma boa ideia sobre ele agora no campeonato que ele vai. Vai subir com o Huff, né? Vai subir com, não só com o Huff. Foi top 2 do Olímpia. Huff e o Josema. O Josema é um cara que é pura costas ali, tem umas costas muito boas. Então a gente vai ver ele do lado dos caras que tem costas mesmo, que a gente sabe. Que o Huff e o Josema, a gente sabe que eles têm costas. Então ali a gente vai poder comparar bem com o Kaique. E o Kaique, eu gostaria até de parabenizar o Kaique por ele estar indo nesse campeonato, porque é um campeonato difícil, irmão. Não é todo mundo que tem essa coragem. Mas é o que ele falou, né? Ele já quer colocar o shape do lado dos caras pra ver o que ele tem que melhorar. Não adianta ir lá e ficar ganhando, indo no Cookies Classic. Pra pegar a vaga. Bambam Classic. Os caras vão lá, ganham a vaga. Eu sou foda. Não, pera aí, mano. Vai lá no pau no cu Classic que não, então tem os caras que vai buscar os campeonatos lá mano, não sei aonde. E aí falar, ganhei, mas... Agora a gente tá falando aí você vê, é outro campeonato, uma coisa bem diferente. Então por isso que eu admiro o Kaique, ele tá buscando, ele já quer ir subir lá e quer ir nas cabeças, e ele tá certo. Você não pode pensar pequeno, entende? Porque ele tem que se comparar com os grandes para ele poder chegar. E ele tem potencial total para isso. Tem potencial, com certeza. O Kaique, e outra coisa, a gente tá falando aqui da pessoa dele, a gente tá falando do físico dele, mas a mentalidade dele voltada ao esporte, o cara é um robô, irmão. Tipo assim, mas eu acho a mentalidade dele parecida com a sua. Sim, eu sei como você é um robô também, quando você tá... Eu sei, mas assim, a mídia me colocou como um cara crazy, né? Tipo assim, ele come pepino e cenoura, ele não faz nada.
E como os caras normalmente dizem, eu não vou falar o nome de quem falou isso, não dá briga. Mas, ó, gorila não sabe treinar, gorila não sabe comer, gorila não sabe bolar. Mas como ele tem uma genética foda, ele é desse jeito, entendeu? Nada a ver. Então, quem fala isso é porque não te conhece. Eu te conheço, meu irmão. Eu sei. Ele tá no dia a dia também. Ele tá no dia a dia pra falar. Você deposita todo ali quando você tá na sua preparação. Mas normalmente é isso. A galera gosta muito de denegrir, mas, assim, como você falou, o Kaique, o segredo tá ali. O Kaique demonstra isso. Nem se baseia por mim. Nem vamos colocar eu. Os caras podem falar o que quiser de mim. Quem não te conhece, eu tô te baseando porque eu conheço você. Não, eu entendo, obrigado. Eu tenho propriedade pra falar isso. Mas eu tô dizendo assim, vamos falar do Kaique. O Kaique tá sendo bem falado. Então vamos pegar o exemplo do Kaique pra você que tá assistindo, às vezes que não entende isso, entender. O Kaique só tá onde ele tá, não é por causa do hormônio que ele tomou, não é por causa da genética, foi por causa da disciplina dele, irmão. O cara já mantém uma consistência animal há muitos anos. Então, é como eu falei, se cada ano ele ganha 2 kg de músculo, 10 anos o cara ganhou 20. Então, assim, é ter consistência, esse é o segredo. E ser disciplinado. Ser disciplinado não quer dizer que você vai ter que ser aquela pessoa totalmente fechada e falar, só vou fazer isso, eu sou disciplinado. Não, é você realmente enxergar, entender o que funciona para você e trabalhar naquilo, acreditar naquilo. Tem que ter fé também. Não adianta. Não adianta você só ser disciplinado e não pensar no que você vai fazer. A fé é o que vai materializar as coisas. A fé é aquilo que você acredita e não vê. Então, começa por ali. Se você quer realmente elevar seu corpo e chegar num ponto que ninguém chegou, você vai ter que enxergar uma coisa que ninguém está enxergando. Isso é muito simples. Então, e outras, você não precisa ser... você não precisa... Você só precisa passar a energia que você já tem aquilo para poder alcançar, porque é a própria isso é a lei do universo. O próprio universo vai estar falando da base do hermetismo. Tudo se originou da mente. Deus pensou e criou. E a gente é um subproduto de Deus. A gente somos Deus criador, nós somos co-criadores, certo? Ele deu essa liberdade pra gente, esse presente do livre-arbítrio pra gente fazer o que quiser e moldar a nossa vida e tudo que tá ao nosso redor da maneira que a gente quer. Claro que tudo exige um esforço, né? Sim. Mas a maioria das pessoas esqueceram que elas têm essa capacidade. Elas acham que elas vão depender sempre da ocasião dos problemas, da ocasião do que o mundo entrega, do que realmente o que ela quer. Ela fica moldada ao que o mundo quer que ela veja, mas ela deixa de enxergar o que ela quer. E aí a pessoa vira um robô, ela vira automática, ela vira uma vida